Muito que bem, seja muito bem-vindo ao Viveverso Podcast. Hoje é dia 16 de abril de 2024. Meu nome é Viviane Enes e você está aqui no nosso ambiente online, no nosso espacinho especial que a gente fala de tudo um pouco. A gente lê Bíblia, ora, fala sobre a vida cotidiana, faz devocional, papeia e devaneia sobre vários assuntos aleatórios, sempre movidos pela cosmovisão cristã. E hoje eu quero te convidar a fazer um devocional comigo. Eu tô perturbada com esse texto já faz uns dias. Já andei alguns capítulos da Bíblia mais pra frente e eu fico voltando nesse texto todos os dias, pensando em como a gente é capaz de se desviar dos caminhos do Senhor, mesmo diante de tudo o que Ele fez. Se nós não nos apegarmos a Deus por quem Ele é, não há nada que Ele faça por nós que possa nos fazer nos apegar a Ele. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 11. E eu quero que a gente leia esse primeiro pedacinho aqui do verso 1 até o verso que eu achar bom. Vamos lendo e a gente vai parando. Vamos lá. 1 Reis 11, verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Até aqui nós lemos então a palavra do Senhor. Pai querido, eu te peço que nos conduza nesse momento para um tempo de pensamento a teu respeito, de conhecimento de ti, que o Senhor fale conosco também, que nós não fiquemos aqui falando sozinhos, mas que possamos também ouvir a tua voz. Queridos, o verso 5 diz que Salomão seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Perceba que o caminho que Salomão traça é um caminho de desobediência. Ele primeiro se junta com a filha de Faraó por motivos políticos, coisa que desagrada a Deus. Deus nunca nos pediu para nos unirmos a outras pessoas por motivos políticos. E essa é uma questão que a gente precisa pensar, porque muitas vezes a gente se relaciona com pessoas na própria igreja ambicionando aquilo que elas podem nos oferecer. Não é assim? A gente se relaciona... Na verdade, a gente escolhe uma igreja pensando nos benefícios que aquela igreja pode nos oferecer. A gente quer que tenha um parquinho, a gente quer que tenha uma lanchonete, a gente quer que a música seja boa, com luz apagada, com instrumentos adequados e fumaça, e enfim, etc.
A gente espera sempre vantagens. A gente quer uma igreja que o pastor ponha um tapete vermelho pra gente passar, porque a gente, afinal de contas, a gente tem necessidades psicológicas para serem supridas e a gente acredita que é Deus que nos deu essas necessidades psicológicas para serem supridas pela igreja, né? Lê do engano. Todas as nossas necessidades emocionais são fruto do pecado. Só a necessidade de ser amada, consequência do pecado, porque Deus não nos fez como um buraco do tamanho dele, não. Deus nos fez para sermos integralmente dele, né? Digo no plural porque estou pensando em Pai, Filho, Espírito Santo, mas sabemos que é um Deus apenas. Enfim, Deus não nos faz com necessidades de relacionamento, porque Deus nos criou para relacionamentos perfeitos que não deixam espaço para necessidade. Se nós temos necessidades, é porque o pecado nos afetou as nossas relações, afetou tudo aquilo que somos. E Salomão, por motivos de necessidade, se relaciona com a filha de Faraó. Mas a Bíblia vai dizer que ele não amou só ela, ele amou muitas outras, de muitas outras nações. Nós temos 700 mulheres de nações diferentes. E a palavra diz no verso 3 que elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dado ordem no livro da lei. Não se relacionem com essas mulheres, porque elas farão vocês se desviarem para seguir os outros deuses. E aqui a gente está falando de julgo desigual, né? É o tal do crente que se apaixona pelo bonitinho, porque, poxa vida, ele é tão bonzinho, ele só não tem Jesus. Ele só não é crente, só isso. Como se ser cristão não fosse a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa. Quando uma mocinha ou um rapaz quer se relacionar fora do círculo cristão, né? Fora da igreja, eu me questiono a santidade dessa mocinha, desse rapaz. Me questiono sua salvação. Porque o julgo desigual, ele é apontado na Bíblia o tempo inteiro como uma das causas de perdição entre aqueles que são de Deus. E Salomão, que é chamado pela Escritura do homem mais sábio que já existiu, a Bíblia vai dizer que não existiu nenhum homem mais sábio antes dele e nenhum depois. A Bíblia chega a afirmar que jamais haverá homem mais sábio do que ele. Ele se permite apegar por suas paixões, por seus desejos carnais, por seus anseios egoístas. Não é? Ele se permite apegar-se amorosamente a essas mulheres. À medida que Salomão envelhecia, ele foi ficando mais fraco no seu caráter. Veja, e isso aponta para muitas coisas. Uma delas é a graça de Deus. Salomão, ele não foi abandonado por Deus, né? Ele não perdeu sua salvação como muitos querem defender. Essa doutrina da perda da salvação, como se o sacrifício de Cristo não fosse forte o suficiente para nos prender a Ele eternamente. Mas Salomão se perde de Deus. Ele se afasta e depois de velho, ele perde completamente o sentido do propósito da sua vida. Um homem que passou 20 anos para construir o templo do Senhor, né? Que passou 20 anos dedicando sua vida a Deus, que atuava como rei e sacerdote no meio do povo, ofertando sacrifícios enormes em seu nome e em nome do povo. Um homem que impressionou reis e rainhas de outras nações com sua sabedoria, com sua inteligência. Um homem que passou toda a sua juventude praticando aquilo que agradava a Deus na sua velhice, por causa de suas paixões incontroladas, se perde de Deus. Seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor como antes, porque ele começou a dar ouvidos
àqueles que eram alvo de suas paixões, ou seja, as mulheres que o rodeavam. Agora preste atenção. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios. Astarote é conhecida como deusa mãe, porque ela era entendida pelos seus adoradores como muito poderosa, né? A rainha, a deusa da terra. Para os povos que viviam da colheita, a terra era comparada à mulher, naquilo que diz respeito à própria colheita mesmo, porque nós temos essa função, né? Física, fisiológica, de gerar vida, de dar colheita, né? E também aos seus períodos férteis, né? Então a terra tem seus períodos férteis, a mulher também. Então a terra era comparada à mulher. Essa deusa Astarote, talvez você já tenha ouvido por aí em algum filme de mitologia, chamada de Gaia, é a mesma deusa. E ela levava todos os seus adoradores à idolatria ao sexo. Por quê? Porque uma das formas de culto a ela era a prostituição cultual. Então ela era deusa da fertilidade, deusa do amor, deusa da guerra, deusa da prostituição cultual. E olha como Moloque está diretamente ligado a ela. A Bíblia também vai dizer que Salomão adorou Moloque. E o ritual a Moloque era uma cerimônia praticada pelo antigo povo de Cananeia. E ele consistia em sacrificar bebês recém-nascidos em nome da divindade. E por mais que isso seja hoje uma coisa abominável para nós, tudo era feito ao ar livre naquele tempo. Então, para que isso fosse possível, eles construíam um templo, junto com uma estátua de Moloque enorme, na qual eram feitos esses sacrifícios. Então, a estátua feita de Moloque era oca por dentro. E no momento da cerimônia, um fogo era aceso dentro dessa estátua. Havia um buraco na parte frontal da estátua em que as crianças eram lançadas para serem queimadas nesse fogo. Então, Salomão perverte-se na idolatria sexual, né? Prostitui sua fé ao sacrifício de crianças a Moloque. E mesmo assim a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio do mundo. Isso é muito constrangedor para nós, porque nós que não temos um pingo da sabedoria que Salomão teve, estamos muito mais perto de nos perder do que ele. Salomão adorou também ao deus dos Moabitas. A Bíblia vai dizer, né? O Camus ou Quemosh, que tinha como ofertas o sacrifício de sangue de adultos. E você vai ver isso lá em 2º livro de Reis 3:27, os moabitas ofertando jovens adultos como sacrifício. E é impressionante como isso pode acontecer conosco, como aconteceu com Salomão. E depois disso, a casa de Salomão vira um campo de batalha, né? Se você ler, eu já estou no capítulo 15 desse livro, já estou lá no reinado de Abias, mas se você vê desgraça atrás de desgraça, não tem mais um pingo de temor. Jeroboão vai aprontar todas, vai ser o pior dos reis que já existiu. A Bíblia vai dizer que Jeroboão fez mais mal do que todos os que vieram antes dele. Por quê? Porque ele fez outros deuses, ídolos de metal, que provocaram a ira contra o Senhor. Então perceba, nós devemos ficar atentos, porque por mais sabedoria que a gente acha que tem, a Bíblia vai dizer que aquele que acha que sabe muito, na verdade não entendeu nada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Conforme a gente vai encontrando conhecimento da verdade de Deus, a gente tem que pedir ao Senhor que nos dê também piedade, que nos faça homens e mulheres piedosos. Porque quando os filhos do Senhor estão em obediência, o Senhor se levanta contra eles. Traz inimigos para que os tirem a paz. Veja, a punição de Salomão, a ira de Deus contra Salomão é tirar a paz da casa de Salomão. Então perceba, sua casa vive em guerra, consequência da desobediência. E geralmente é sua, porque você percebeu, né? A gente que percebe, a gente tem responsabilidade para tornar
a obediência àquilo que foi tirado desse caminho. A vida nesse mundo, querido, só nos afasta de Deus. É uma luta constante por estarmos na presença do Senhor, conscientes dele. E nós precisamos buscar essa consciência, porque Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Agora, nós estarmos na presença de Deus, conscientes dele, é completamente diferente do que vivermos a nossa vida como se Deus não estivesse aqui. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e que permaneça a nossa sabedoria também em obedecer. Você conhece as leis de Deus? Sabe os livros do Pentateuco que você pula? Números, Levítico, Deuteronômio? Leis que muitas delas realmente não são mais aplicadas, as leis sociais, por exemplo, né, de isolamento do doente, né, de uma cidade para o refúgio dos que cometem algum crime por acidente. Tem várias leis sociais, estatutos sociais que realmente não se aplicam mais a nós, leis cerimoniais que em Cristo se consumaram e que nós hoje não precisamos mais. A gente não precisa mais sacrificar bicho, a gente não precisa mais acender incenso. Nós somos o próprio templo de Deus. Mas todas essas leis, aplicáveis ou não a nós hoje, apontam para a santidade de Deus. Falam do seu caráter, da sua dignidade, da sua santidade, de quem Ele é e daquilo que Ele espera de nós, não em nosso comportamento, mas em nosso coração. Os 10 mandamentos ainda valem. Não se esqueça disso. A cobiça é pecado. E Jesus vai dizer que se você odeia alguém, você já se tornou um assassino. Então nós devemos viver pisando sobre as leis de Deus, caminhando sobre elas sem nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, buscando esclarecimento de Deus com relação ao que Ele espera de nós para praticarmos a vontade de Deus, que não é exclusiva, mas é coletiva. Por meio do corpo de Cristo, nós manifestamos o caráter de Deus, obedecendo às suas leis. Então, o que nós podemos pedir ao Senhor que gere vida em nós? Nós podemos pedir ao Senhor que nós não nos percamos dele na nossa velhice, porque não tem nada pior do que um velho, do que uma velha, do que um idoso ou uma idosa que não tem escrúpulos, que não tem caráter, que a cabeça embranqueceu, mas o coração continua de menino, continua de ímpio, continua infantil, imaturo, sem pensar nas consequências dos seus atos. Nada mais feio do que uma cabeça branca e um coração enegrecido pelo pecado. Que sejamos velhos sábios. Peço a Deus para que eu chegue à minha velhice de cabeça branca e coração vermelho, sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe e que você encontre em Jesus Cristo o contentamento para a sua vida. Não é sempre que a gente vai estar feliz, mas é sempre que a gente precisa procurar estar contente, nos contentando com aquilo que nós temos, porque com certeza nós temos mais do que nós merecemos, certo? Bom, na descrição desse áudio você vai encontrar maneiras de estudar comigo, de fazer parte da minha comunidade de mulheres, de fazer parte da nossa escola de teologia, o IRT pelo Mundo. Você tem o link da Amazon para você contribuir aí com o nosso projeto. Comprando por esse link, você não vai pagar nada mais por isso, mas a gente recebe uma pequenina comissão da Amazon se você usar o nosso link. Tenho também aí link de indicações de leituras por categorias. Você encontra várias categorias de livros que você pode escolher para ler. Você também pode virar membro do nosso canal no YouTube, tem o link, se você não está ouvindo esse podcast pelo YouTube, você tem o link aí na descrição do Spotify. E você pode nos acompanhar nas outras redes sociais todas que a gente faz parte, está tudo aí na descrição, Instagram, Telegram e tudo mais, tá certo? Então, que Deus te abençoe, que a graça e a misericórdia do Senhor resplandeça sobre você, que a face do Senhor esteja sobre a sua face hoje e que o brilho da glória de Deus brilhe nos seus olhos para que você seja sal da terra e luz do mundo. Um beijo, a gente se encontra no próximo Vive Verso Podcast. Tchau!